Bom dia, irmãos. Nós estaremos hoje, mais uma vez, dando continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Discipuladora e estaremos estudando hoje a lição número 9, Palavras de Encorajamento. Nós vamos dar a continuidade a esse estudo, do nosso trimestre e estaremos dando início orando ao nosso Deus, pedindo a sua orientação, a sua direção para aquilo que vamos estudar nessa manhã. Senhor nosso Deus, nós te pedimos pela tua graça, pela tua bênção, Deus, para que tu tomes, ó Pai, esse estudo que faremos, que tu possas usar, ó Deus, a minha boca, que tu possas usar a minha mente, Deus, para poder conduzir esse estudo, Pai. E que esse estudo seja, ó Pai, de enlevo, de crescimento espiritual para aqueles que estiverem vendo e ouvindo. Toma-nos nas tuas mãos, ó Deus. Muito obrigado pela tua misericórdia, pelo teu poder, pela tua direção. Abençoa-nos grandemente, ó Deus. Ensina-nos, ó Pai, a cada dia da tua palavra. Ensina-nos, ó Pai, a nos conduzir segundo a tua vontade, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Nós faremos agora a leitura conforme está no quadro escrito em Josué capítulo 1, versículos de 1 a 9. Bem, é um versículo bem conhecido de todos nós e esses versículos, esse trecho bíblico, nos diz as seguintes palavras. Deus falando a Josué. A situação a partir da morte de Moisés, Deus estava ali levantando um servo seu para substituir o seu servo Moisés, que tinha sido chamado à glória, que estava lá junto a Deus, tendo terminado a sua missão, a sua vida no planeta, a sua vida material. Estejamos então, irmãos, acompanhando a nossa leitura bíblica. Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar, o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. O grande mar é o que? O mar Mediterrâneo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo.
não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Complementando, o versículo 13 nos diz: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. E no verso 17: como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Não resta dúvida de que Deus foi com Josué. Em todo o tempo, a todo momento, Deus esteve ao lado de Josué. Porque Deus escolheu Josué para que substituísse a Moisés. Como todos nós, numa determinada época, num determinado tempo, nós também precisamos ser substituídos. Ou seja, por estarmos indo para a glória de Deus, quando Deus nos chama, no caso da nossa morte, ou no caso da ausência, de irmos para um outro lugar, um outro local, para desenvolvermos outra função, ou irmos para outra igreja. Então ninguém é insubstituível, porque Deus, Ele nos dá o sustento, Deus nos dá condições de poder estar presentes onde quer que estivermos, e Deus nos capacita para exercermos a liderança aonde quer que seja, porque é o Espírito de Deus que nos usa segundo a sua vontade. Moisés falava com Deus face a face. A responsabilidade que Josué tinha em substituir Moisés era muito grande. Então a gente vê claramente que Moisés estava com medo de estar segurando aquela responsabilidade tão grande. Mas aquela responsabilidade que estava a partir daquele momento na mão de Josué era uma responsabilidade a qual o próprio Deus deu a ele. Então, se Deus deu essa responsabilidade, se Deus incumbiu Josué dessa missão, não resta dúvida que Deus não iria deixar de prepará-lo para exercer essa liderança. Então a gente vê Josué teve medo, mas essa questão do medo é, em certo ponto, positiva e, em certo ponto, negativa. Então, vemos que o medo é um sentimento que todos os seres humanos têm. Ninguém passa imune ao medo. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Mesmo que a pessoa diga: eu não tenho medo de nada, eu tenho coragem além da conta. Pode ter até bastante coragem, mas nesse meio tempo também vai ter a necessidade de precisar de Deus, de estar com Deus, de buscar forças em Deus. A questão do medo e da ansiedade. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, que é um órgão ligado à ONU, a Organização das Nações Unidas, ela nos mostra que a situação do medo é comum a todos os seres humanos.
não é um nem outro, todo mundo tem, todo mundo sente. E o medo está presente em 18,6 milhões de brasileiros. Só que o medo, dependendo do nível que ele atinge na nossa mente, ele pode gerar um problema sério, que é um dos males do século, que é a ansiedade. E a ansiedade, ela é preocupante. A ansiedade é um problema que precisa ser tratado com um médico, com um psicólogo, precisa de um tratamento psiquiátrico, de um tratamento psicoterápico, para que as pessoas possam se curar ou diminuir bastante esse grau de ansiedade. Mas nós, como servos do Senhor, além de buscarmos os tratamentos psiquiátricos e psicoterápicos, também temos que buscar o tratamento com a cura divina, para que o Espírito Santo opere, não somente colocando na mão de Deus, porque temos que também usar os meios que Deus deu ao homem, a sabedoria humana, o desenvolvimento da medicina, da medicina direta, da medicina alternativa, dos tratamentos que são paralelos à medicina. Então, o problema ele existe. A ansiedade ela está presente na vida de todos nós também. Mas a ansiedade, ela não deve ser uma rotina na vida de cada um de nós. Porque medo é normal. A ansiedade é um sofrimento antecipado por determinado problema, determinada situação que ainda nem aconteceu. Você já começa a pensar que aquilo que você tem para fazer ou para resolver não vai dar certo. Você vê problemas antecipadamente. Isso gera a ansiedade. Então, isso é um problema sério. Isso é uma coisa da qual nós precisamos buscar no Senhor essa cura. Nós temos que procurar buscar nos tratamentos que estão à nossa disposição também a cura da ansiedade. Agora, não é simples se livrar da ansiedade. E ali Josué também estava ansioso. Estava com medo? Sim. Estava ansioso? Sim. Mas Josué não se deixou dominar por aquela ansiedade. O seu medo não criou um estado sério de ansiedade. Josué teve medo, Neemias teve medo, Abraão, Pedro, vários personagens da palavra de Deus, né, tiveram medo, mas eles venceram o medo pela fé. Então a gente vê medo e ansiedade, duas situações que precisam ter um controle para que possamos ter uma boa qualidade de vida material e de vida espiritual e principalmente termos saúde mental, porque tendo saúde mental, a nossa saúde física também irá bem. Muitos problemas que surgem na saúde física têm origem no não tratamento da saúde mental. Isso é uma situação muito séria que precisamos ter em mente, tá? De crer, se a gente tem problema, procura um tratamento devido e cuide-se, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós temos que procurar agir, cuidar bem do nosso corpo, sermos bons mordomos daquilo que Deus nos deu.
Bem, e Deus conhece as nossas imperfeições e principalmente Deus cuida de nós. Ser forte e corajoso. Eu sou contigo. Deus disse isso para Josué. E ele nos diz também a cada dia. Nós temos que crer nessa promessa do nosso Deus. No item 2, se preocupe com o que deve se preocupar, ou seja, se preocupe com aquilo que é necessário, com aquilo que precisa ter a nossa preocupação. Não se preocupe com coisas pequenas, achando que não vai dar certo, carregando a nossa vida de pessimismo, que acaba atraindo forças negativas. Então diz-se um princípio do estoicismo que para você identificar aquilo que pode controlar e se concentrar apenas nisto. O que você pode controlar e se concentrar naquilo que você pode controlar. É extremamente normal o medo tomar conta e anteciparmos as dificuldades para o presente. Josué teve uma vantagem em relação a Moisés. Moisés esteve ali diretamente sendo guiado por Deus. Josué, além de ter a orientação de Deus, de ter sido escolhido por Deus, Moisés conviveu com Josué. Então, na verdade, Moisés já estava fazendo um estágio. Josué estava fazendo um estágio na sua convivência com Moisés. Ele ali já estava aprendendo. Deus já estava preparando Josué para aquela missão, para que ele lidaria no futuro próximo. Bem, Josué fez um estágio. Então ele já tinha consciência da realidade que ele encontraria. Ele já tinha consciência do povo que ele encontraria para ser seu líder. Um povo rebelde, um povo que passou 40 anos no deserto porque não creu nas promessas que Deus fez. Então ele precisava demonstrar valentia, como demonstrou lá em Números 14, quando ele foi um dos espias de Moisés. De fato, a missão era maior do que Josué, e Deus sabia disso. Por isso Deus o disse: esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo. E Deus sabia da dificuldade que o Josué encontraria. Então ali ele deveria se preocupar com aquilo que era necessário. E não com um mar de coisas que precisavam ou que poderiam ser feitas. O que ele realmente deveria fazer era o seguinte. Primeiro, Deus garante a Josué o que ele fará. Nos versículos 1 e 2 do trecho bíblico que nós lemos, em Josué 1, de 1 a 9, Deus comissiona Josué, reafirma a morte de Moisés e diz qual será a sua missão. Ou seja, Deus confirma o chamado que ele fez a Josué. Nos versículos 3, 4 e 5, Deus diz o que ele realizará e garantirá que todo o lugar que eles pisarem será deles, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, ou seja, esse grande mar, o mar Mediterrâneo, que naquela época era
o extremo leste, o oeste, aliás, conhecido deles, ou seja, o poente, o local onde o sol se põe, que é o oeste, onde o sol nasce é o leste. Bem, ninguém poderia resistir a Josué por todos os dias da sua vida, e que assim como esteve com Moisés, estaria com ele, que não o deixaria, nem o desampararia. Deus prometeu isso a Josué. Josué conhecia Deus, os seus feitos, e não seria como chover no molhado, de forma alguma, porque Deus sabe que algumas situações são tão adversas, são tão difíceis, tão complicadas, que a nossa fé cambaleia, que às vezes nós até duvidamos. Então nós precisamos de uma dose redobrada de fé, de uma unção redobrada do Espírito Santo. Deus estava dando para Josué uma âncora. Josué, se você se esquecer de tudo ou perder tudo, se agarre ao que eu disse, confiando na minha promessa. Ó, como é doce e rica a promessa do Salvador. Doce e rica a promessa do Salvador. Jesus, nosso Rei, ao que confia na sua graça, ele diz: nunca te deixarei. Isso são versos do hino 349, rica promessa. E esse hino é justamente baseado nesse trecho bíblico de Josué 1, como nos diz: oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Deus disse para Josué, mas ele também está dizendo para mim e para você, para todos nós. Isso é uma promessa do nosso Deus. Deus, além de mostrar que ele estaria com Josué, primeiro item, que ele estaria com Josué por onde quer que ele fosse, que Josué fosse. No item 2, Deus mostra para Josué qual deveria ser a sua postura, nos versos 7, 8 e 9. A advertência de que o momento demandava coragem é repetida 3 vezes. Deus dá a maior ênfase. Não fui eu que ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore e não se desanime. Em outras palavras, se tiver medo, não tem problema. Apenas se disponha em fazer o que te mandei. Deus está falando isso para Josué. Então a palavra coragem, ela tem sentidos diferentes. E dependendo daquilo que nós estamos interpretando, pode ter um significado que foge daquilo que Deus nos promete. Faz-se uma confusão, em geral, com o significado de coragem. Alguns acham que é a qualidade de alguém que não sente medo. Coragem é a qualidade de alguém que não sente medo. Aí a pessoa diz: eu não tenho medo de nada. Em primeiro lugar, a pessoa está querendo mentir para si própria, porque de alguma coisa vai ter medo sim. Pode não admitir para os outros, mas não vai
fugir da sua consciência e nem vai fugir de Deus. O medo é uma emoção primitiva e fundamental para a nossa própria proteção e preservação. Porque, na verdade, quem não tem medo de nada é irresponsável ou inconsequente. Porque o medo de alguma coisa nos dá limites. Nós, tendo medo de alguma coisa, nós somos diligentes. Passamos a ser diligentes, agindo com prudência, ou seja, evitando de fazer coisas que com certeza irão nos prejudicar, tanto a nossa integridade física ou até mesmo a nossa própria vida. Bem, a coragem, antes disso, é o que nos mantém ativos, mesmo com medo. Então, qual o sentido verdadeiro de coragem? É agir mesmo estando com medo. É a força que nos faz agir mesmo estando com medo. E Deus fala para Josué: não deixe o medo te paralisar ou desanimar. Seja corajoso para enfrentar os problemas e inclusive seu próprio medo, porque eu já te disse o que eu vou fazer. E depois de direcionar Josué para a missão dada e dizer o que ele faria, mostrando qual deveria ser a sua postura, Deus mostra para Josué o que ele deveria fazer. Bem, o que Josué deveria fazer para enfrentar aquela situação, para exercer a liderança sobre o povo de Israel, fazendo aquilo que Deus esperava, que Deus queria que ele fizesse. Vemos o seguinte: para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então Moisés tinha que estar preso aonde? Na palavra de Deus. Seguir a palavra de Deus. Estar calçado, firmado na palavra de Deus e garantir a condução daquele povo segundo a palavra de Deus. Josué, sei que você deve estar muito preocupado com as coisas que devem ser feitas e como você vai lidar com cada situação que aparecer. Mas isso tudo é secundário. O que eu quero mesmo é que você não se perca. Não se perca. Não se desvie do foco que é conduzir o povo para conquistar e para ocupar a terra prometida. Então, é simples. Josué, se mantenha firme naquilo que você tem certeza que é a coisa certa. E não se esqueça disso nunca. Tenha coragem, inclusive para assumir esta posição. Se preocupe com isso, que o resto é comigo. O impossível estava na mão de Deus. O possível estava na mão de Josué. E é o que está hoje na mão de cada um de nós. Deus faz o impossível. Aquilo que cabe a nós, nós temos que fazer. Mas é claro, nós temos que fazer como? Segundo a orientação de Deus, deixando que o Espírito Santo conduza a nossa vida e nos dê a devida sabedoria para agir conforme a sua vontade. Não é querendo fazer aquilo que a gente quer, aquilo que dá na nossa cabeça e querendo dizer que Deus nos mandou fazer tal coisa. Aí é querer tomar o nome de Deus em vão. Aí é querer botar Deus
atrás da nossa vontade, né? E não dá. Deus tem que estar à frente da nossa vontade. A gente olha para a nossa vida, né? Pensa que nunca fez nada ou nunca fará algo tão grandioso quanto Josué fez, que nunca teremos uma missão tão relevante, tão importante no reino. Em primeiro lugar, Deus tem uma missão para cada um de nós, para todos nós. Se você não vê uma missão exclusiva, há pessoas que precisam de cuidado, de ser evangelizadas, de ser alimentadas, salvas. Há pessoas que estão sob a nossa responsabilidade, que nós precisamos cuidar. Nossos pais, nossos filhos, nossos maridos, esposas, nossos parentes mais próximos, aqueles nossos amigos, que as pessoas que dependem de nós. Nós temos essa missão de cuidar delas. Confie nas promessas de Deus, pois o seu caráter nunca falha. Ou seja, o caráter de Deus não falha. O nosso também não deve falhar. Nós devemos ser constantes. Se lhe faltar tudo, não se esqueça da sua fé e se agarra ao que você sabe e tem certeza que a sua fé, a fé em Deus. Terceiro, sentir medo é normal e natural. É bom que se sinta o medo. O que deve ser anulado é o medo extremo ou excessivo, ou a ansiedade interminável, porque isso nos faz paralisar a nossa vida e nos adoece. Isso traz doença para o nosso corpo e para a nossa mente. É um problema muito sério. Seja corajoso e aprenda a agir mesmo com medo. Porque nós temos que tocar nossa vida para frente e tomar decisões, resolver situações. Mas se o Espírito de Deus está ao nosso lado, não tem o que temer. Nós temos que crer que o nosso Deus é quem nos dirige, é quem nos orienta. Em quarto, se concentre no básico, se prenda à palavra de Deus, pois é na palavra de Deus que está a direção que você deve seguir. Procure fazer tudo o que ela orienta, como diz lá no Salmo número 1. Antes medite na palavra dia e noite, pois dessa forma você prosperará e não se perderá. Ou seja, esteja confiando. Não se preocupe com nada que não seja a coragem que você deve ter e a vontade de Deus expressa em sua palavra. O resto você não controla. O resto é com Deus. Irmãos, que nós venhamos nos apropriar, nos apoderar desta promessa que Deus nos fez e nos faz a cada dia, porque Ele que é o Senhor, é Ele que dirige, é Ele que tem o controle. Então estejamos sempre com a nossa vida depositada no altar do nosso Deus, confiando, como diz, né? Lá na estrofe do hino: eras indigno, mas escolhiste. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei. Quem nós éramos? Da onde nós viemos? O que Deus fez e faz na nossa vida? É uma situação a se meditar, a se pensar, a se fazer uma reflexão introspectiva, a olhar para dentro de nós e começar a lembrar
E veja que a nossa fé, Jesus contemplará sim o que Jesus promete dar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Ser forte e corajoso. Não temas, não desanimes. Deus é com você, é comigo. Deus é com todos nós. Ele só quer que nós tenhamos fé, obediência a Ele e a sua palavra. Oremos, irmãos, para encerrar a nossa aula. Meu Deus, muito obrigado por esse estudo, Senhor. Muito obrigado pela tua direção, pelo teu poder. Ó Pai, nos colocamos nas tuas mãos. Te pedimos, Deus, pela vida de cada um de nós, Senhor, que tu tenhas misericórdia de nós, que tu perdoes os nossos pecados, Pai, que tu nos dê sabedoria a cada dia, Senhor, a cada momento, em tudo quanto venhamos fazer, falar, para que a nossa vida possa espelhar a tua vontade, ó Pai, para o mundo, para onde quer que estejamos. Seja conosco, Pai, nos dá a tua direção, em nome do Senhor Jesus. Amém.